protetor. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, nenhum mal te alcançará. Recebe a autoridade, diga para todo mal, foge, foge, foge. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos aqui para conversarmos e darmos continuidade ao nosso bate-papo sobre o efeito sombra. Encontre o poder escondido na sua verdade. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre eu e minha sombra. Como tudo na vida cria uma sombra, é um processo. Ninguém procura aumentar o poder da sombra, mas todos nós o fazemos. A sombra aumenta sempre que você recorre às seguintes, ou percorre os seguintes caminhos. Primeiro, manter segredos de você mesmo ou dos outros. Uma vida secreta dá à sombra material para evoluir. Formas de segredos são negação, fraude deliberada, medo de expor quem você é e condicionalmente em função de uma família desequilibrada. Segundo, fomentar culpa e vergonha. Todos somos falíveis. Não há ninguém perfeito. Mas se você se sentir envergonhado de seus erros e culpado por suas imperfeições, a sombra ganha poder. É preciso que nós aceitemos a nossa condição de sermos imperfeitos. Estamos todos lutando para a perfeição, mas acreditamos que perfeição somente lá no alto, somente lá no céu. Terceiro, ser injusto com você mesmo e com os outros. Se você não consegue encontrar um meio de liberar sua culpa e vergonha, é muito fácil concluir que você e outros as merecem. O julgamento é a culpa usando uma máscara para disfarçar sua dor. Quarto, precisar de alguém para culpar, ou o que nós chamamos no popular o bode expiatório. Uma vez que você decida que sua dor interior é uma questão moral, não terá problemas em culpar outra pessoa que julgue inferior a você em alguma forma. Quinto, ignorar as próprias fraquezas ao criticar os que estão à sua volta. É o que acontece com muitas pessoas e, por que não dizer, por muitos de nós. Esse é um processo de projeção que nós dizemos, que muitos não enxergam nem compreendem muito bem. Mas sempre que você tenta explicar a situação como um ato de Deus ou do diabo, você está projetando. O mesmo vale para identificar eles, as pessoas más que causam problemas. Se você acredita que o problema está com eles, você projetou seu próprio medo, em vez de assumir a responsabilidade por ele. Sexto, separar-se dos outros. Bom dia, Diego, que bom você aí conosco mais uma vez. O Ailton Lima, bom dia. Que bom vocês aí acompanhando um pouco sobre a questão das sombras e as verdades que se encontram por detrás. O sexto, separar-se dos outros.
Se chegar a ponto de sentir que o mundo está dividido entre eles e nós, você vai naturalmente identificar seu lado como o lado bom e escondê-lo. Esse isolamento aumenta a sensação de medo e desconfiança, ambiente em que a sombra prospera. E sétimo, lutar para manter o mal escondido. No fundo do ciclo, as pessoas estão convencidas de que o mal está à espreita em toda parte. O que realmente aconteceu é que os criadores da ilusão estão sendo iludidos por suas próprias criações. Ou seja, as pessoas deixam-se levar pelas fantasias muito mais do que pela própria realidade. Demos os primeiros passos para remover o poder da sombra ao expor os processos que a alimentam, que são esses 7 processos. Evidentemente, nós poderíamos dizer de que há tantos outros processos. Tornam-se a fonte de vergonha e culpa. Existe uma espiral declinante. Ela começa com o pensamento de que é preciso manter segredos. Depois, esses segredos, em vez de permanecerem silenciosamente escondidos, tornam-se a fonte de vergonha e culpa. Entre o julgamento pessoal, é doloroso demais conviver com isso. Então você procura alguém de fora para culpar. Ou seja, olha essa questão mais uma vez que nós dizemos da projeção. Eu falo de que ontem eu dizia, na nossa conversa sobre confissão, eu dizia sobre essa questão da projeção. Eu vou me confessar, mas eu sempre atribuo a fonte do meu pecado para alguém, que me faz pecar. Então eu estou projetando. A espiral acaba levando ao isolamento e à negação. Quando você se encontrar lutando contra o pecado e o mal, já terá perdido de vista o fato básico que o salvaria. Não é a redenção do diabo. O fato básico é que você ingressou em todo esse processo por vontade própria, fazendo simples escolhas. Sendo assim, para escapar, precisa fazer escolhas opostas. Divide essas escolhas em 4 categorias como passos a serem dados. Primeiro, pare de projetar. Segundo, desprenda-se. Deixe com que a vida seja vivida naturalmente, desprende-se, arranque a âncora que tenta sempre segurar sua vida. Quarto, abra mão do julgamento pessoal. Essa questão que muito nos marca, Quinto, reconstrua seu corpo emocional. Nós dizemos assim que o corpo, é preciso que a gente tente viver reconstrua esse corpo emocional. Por quê? Nós agimos e nós lidamos com o mundo emocionalmente. Muitas das vezes é preciso que haja um equilíbrio entre emoção e razão, porque quando se relaciona emocionalmente com o mundo, nós sempre vamos sair feridos. Por quê? Porque nós vamos nos decepcionar com a expectativa que nós vamos colocando nos outros e nas coisas. As escolhas básicas da vida estão disponíveis para todos. Tomamos as decisões opostas o tempo todo, a culpar em vez de assumir. Ela nos diz que somos indignos de amor e respeito.
Nada é mais urgente do que rever o processo enquanto mais cedo melhor. Então, nessas escolhas básicas, há sempre essa dualidade, né? Nós precisamos vencer essa dualidade. E aí nós dizemos assim, olha, há alguns passos que nos ajudam. O primeiro passo, pare de projetar, como nós havíamos falado, né? Há uma frase ótima, eu fiz até questão de postar no Facebook esses dias. A sombra, segundo Jung, nos diz para ignorar as próprias fraquezas e projetá-las nos outros, para evitar a sensação de que não somos bons o bastante. Enxergamos os que estão ao nosso redor como se fossem suficientemente bons. Inúmeros exemplos vêm à mente. Alguns são triviais, enquanto outros são uma questão de vida ou morte. Então é evidentemente que muitos de nós vivemos essa experiência, né? Essa fraqueza de ficar projetando nos outros. Todos usam a projeção como uma defesa para evitar o olhar para dentro de si mesmos. Aí nós lembramos o artigo do Ágape passado sobre a questão que eu dizia, né? Falou assim, olha, o lugar mais desconhecido do mundo não são os lugares onde nós nunca fomos, mas o lugar mais desconhecido do mundo somos nós mesmos, né? Nós nos desconhecemos. Por isso, há um livro do John Power que eu sempre oriento e indico para as pessoas, né? Por que tenho medo de lhe dizer quem sou? Porque eu não me conheço. Porque eu tenho medo de olhar para mim mesmo. E ao longo de toda a vida, eu prefiro ficar na janela. Percebam que essa é uma defesa inconsciente. O molde da projeção é a seguinte afirmação: não posso admitir o que sinto, então imagino que você sinta. Consequentemente, se você não consegue sentir a própria raiva, rotula um grupo da sociedade como violento e temível. Se você inconscientemente sente uma atração sexual que considera tabu, tal como a atração por alguém do mesmo sexo ou pensamentos de infidelidade, você acha que os outros estão direcionando esse tipo de atração a você. Então, olha que interessante nessa questão da projeção. A projeção é muito efetiva. Um falso estado de autoaceitação é criado com base eu estou bem, mas você não está. Então, olha o interessante da projeção, né? Você está projetando? Então, é a pergunta que nós devemos nos fazer, né? Será que nós estamos projetando nos outros? E aí, então, quando se fala em projeção, nós temos aqui algumas delas, né? Primeiro, a superioridade. Eu sei que sou melhor que você. Você deveria ver e reconhecer isso. É uma projeção. A outra projeção é injustiça. É uma injustiça que essas coisas ruins aconteçam comigo, ou eu não mereço isso. A outra projeção é a arrogância. Tenho orgulho demais para me incomodar com você. Até sua presença me irrita. A outra projeção é defensiva. Você está me atacando, então não estou ouvindo. A outra, a quinta, culpar os outros. Eu não fiz nada, é tudo culpa sua. A sexta, idealizar os outros. Meu pai era como um Deus quando eu era pequeno. Minha mãe era a melhor mãe do mundo.
ou o homem com quem eu me casar será o meu herói. Depois, o preconceito é outra projeção. Ele é um deles e você sabe como eles são. O cuidado com esse tipo de gente é perigosa. A outra projeção é o ciúme. Você está pensando em me trair? Posso ver isso. Depois a outra projeção, eu falo que ela marca muito a nossa vida, a vida da família, a vida das comunidades, que é a paranoia. Eles querem me pegar, ou eu vejo a conspiração que ninguém mais vê. Então, ou seja, somente eu enxergo, mas os outros não enxergam. Então, a pessoa vive uma verdadeira paranoia. Sempre que um desses comportamentos surgir, há um sentimento oculto na sombra que você não consegue encarar. Então, quando a gente fala da superioridade, o que a gente pensa aí desse sentimento oculto na sombra, né? Na superioridade? É uma forma de camuflar o sentimento de fracasso ou de que os outros rejeitariam se soubessem quem você realmente é. Na injustiça, o que se encontra por detrás da sombra, o sentimento, né? Camufla o sentimento de pecaminosidade ou a sensação de que você é sempre culpado. Na arrogância, camufla a raiva acumulada e abaixo dela há uma dor profundamente enraigada. A defensiva camufla a sensação de que você é indigno e fraco. A menos que você defenda dos outros, eles começarão a atacá-lo. Aqueles que trazem o sentimento de culpa camufla a sensação de que você está agindo errado e deveria se envergonhar. Então, olha a questão de que se encontra por detrás da sombra, né? Idealizar os outros camufla a sensação de que você é uma criança fraca e indefesa e que precisa da proteção e cuidados. Então, ou seja, você sempre vê o outro como aquele que vai te defender e vai cuidar. No preconceito, camufla o sentimento de que você é inferior e merece ser rejeitado. No ciúme, camufla seu próprio impulso de desvio ou um senso de inadequação sexual. Ou seja, eu tento criar, na verdade, ou desviar o olhar da pessoa para o outro lado, né? Que a gente fala no ciúme. E na paranoia camufla uma ansiedade entranhada e sufocante. A projeção é muito mais sutil do que se imagina. É uma porta aberta para a sombra. É uma porta dolorosa, já que aquilo que é visto como falha nos outros mascara seu sentimento em relação a você mesmo. O ideal seria que pudéssemos parar de culpar e julgar de uma vez por todas. Para interromper a projeção, você precisa enxergar o que está fazendo, entrar em contato com o sentimento oculto sob a superfície e fazer as pazes com esse sentimento. É fácil reconhecer quando se está projetando. Aí eu falo assim, isso é verdade, né? Quando você conversa nos grupos, quando você conversa nas pastorais, quando você conversa na família, na comunidade, né? É fácil você ver quando a pessoa está projetando. Por quê? Porque por detrás da projeção aparece a presença da negatividade. Ela se manifesta como uma energia negativa, porque o que está sendo camuflado é negativo. Isso acaba sendo um auxílio. Você sabe quando está se sentindo zangado ou ansioso. Esses são sentimentos sombrios.
Mas quando você está direcionando a sua raiva a alguém ou alguma coisa, ou vendo razões para temer por toda parte, a negatividade está presente. Você tem um exemplo claro de projeção. Espero que consiga enxergar a diferença entre os sentimentos e a projeção desses sentimentos. Sentir raiva é inútil, mas direcionar a raiva a outros, culpando-os, não é. Então, olha que interessante, né? A sociedade quer que você continue culpando porque pensar em nós versus eles é um modo muito ruim de manter uma sociedade unida. Daí a voz em sua cabeça quer pegá-los, os terroristas, os comunistas sem Deus, os criminosos, os traficantes, os malfeitores e essa questão toda, né? Eu termino dizendo assim, olha, no instante em que você estiver projetando um sentimento oculto, é a hora de entrar em contato com ele, não agir. Então, todas as vezes que a gente estiver projetando esse sentimento oculto, nós devemos entrar em contato com ele mesmo, com esse sentimento oculto, né? Olhar para nós mesmos e nos enxergar. E quando nós nos enxergamos, aí sim nós conseguimos perceber quem somos nós, quais são as nossas projeções e os malfeitos que temos proporcionado à sociedade e aos outros. Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Poderá também dizer: Tu és meu Deus, meu refúgio, fortaleza, o meu rei. Sobre tuas asas sempre estarei, meu escudo e protetor. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Então lembramos a todos aí, chegamos ao final da nossa conversa. Vamos nos encontrar aqui novamente. Eu sempre postarei anteriormente, mais cedo, dizendo o horário do nosso encontro. A próxima conversa nossa é faça as pazes com seus sentimentos, né? Então nós terminamos com essa expressão, nós não podemos adiar, né, esse contato com o sentimento negativo, né? Mas para que nós não protelemos, é necessário que nós façamos as pazes com os sentimentos. Então nós vamos conversar sobre isso no nosso próximo encontro. Aqueles que perderam o programa, não se incomode, ele ficará lá no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Assunção e vocês poderão acompanhar. Sempre eu apresento esse nosso bate-papo no Facebook da paróquia Nossa Senhora da Assunção e coloco o convite lá no Story, tanto no meu Facebook, no da paróquia, no meu consultório, em todos os lugares para que as pessoas possam acompanhar. Um abraço a todos, obrigado aí pela participação. Mil cairão ao teu lado, 10.000